Há anos que está sentada no consultório médico, a confiar em cada palavra, cada recomendação, cada pergunta casual. Mas e se eu lhe dissesse que algumas dessas perguntas, aparentemente inocentes, são, na verdade, sinais de alerta que podem destruir a sua saúde, a sua independência e até a sua vida? Estou prestes a revelar as 5 perguntas mais perigosas que os médicos fazem às mulheres com mais de 60 anos e, depois de as ouvir, nunca mais vai olhar para a sua próxima consulta da mesma forma. Não se trata apenas de momentos desconfortáveis. São táticas calculadas que tiram a sua dignidade, as suas escolhas e o seu direito a cuidados médicos adequados. E a pior parte? A maioria das mulheres nunca percebe o que está a acontecer até que seja tarde demais. Passei décadas na medicina e o que estou prestes a partilhar pode chocá-la, mas também pode salvá-la de se tornar mais uma estatística na epidemia de discriminação por idade na medicina que está silenciosamente a destruir a saúde de milhões de mulheres idosas. Antes de mergulharmos nessas 5 perguntas devastadoras, deixe um comentário abaixo e diga-nos de onde está a assistir e se algum médico já a fez sentir-se ignorada ou desrespeitada. Lemos todos os comentários e a sua história pode ajudar outra mulher a reconhecer esses sinais de alerta. Certifique-se de que está inscrita e clique no sino de notificações, porque o que está prestes a aprender pode mudar tudo sobre como aborda os seus cuidados de saúde. Vamos começar com a primeira pergunta que deve causar arrepios na sua espinha. Quando o seu médico se recosta na cadeira, coloca uma expressão compassiva e pergunta: tem a certeza de que quer saber os resultados? Você precisa entender o que realmente estava a acontecer. Isso não é compaixão. É manipulação disfarçada de preocupação. E estava a acontecer com mulheres com mais de 60 anos a uma taxa alarmante que ninguém fala. Pense nisso. Passaste pelo incômodo de fazer exames, talvez tenhas suportado procedimentos desconfortáveis, esperado ansiosamente pelos resultados, e agora o teu médico está a sugerir que talvez seja melhor não saberes? Isso não é proteção. É paternalismo na sua pior forma. Estão a tomar uma decisão sobre a tua capacidade mental e emocional sem o teu consentimento, tratando-te como uma criança frágil que não consegue lidar com a verdade sobre o seu próprio corpo. Eu testemunhei isso em primeira mão com Janet, uma mulher vibrante de 68 anos que me procurou após meses de fadiga inexplicável. O médico anterior dela tinha feito exames de sangue, mas a desencorajou a ouvir os resultados completos, dizendo que provavelmente estava tudo bem e perguntando se ela realmente precisava de todos os detalhes na idade dela. Janet, confiando nesse profissional, recusou a informação. 6 meses depois, quando ela finalmente me procurou para uma segunda opinião, descobrimos que os mesmos resultados dos exames mostravam níveis perigosamente baixos de ferro e queda na contagem de plaquetas, sinais precoces de disfunção da medula óssea que poderiam ter sido tratados meses antes com intervenções simples. Os danos causados por essa única pergunta foram muito além do atraso médico. Janet perdeu um tempo precioso, passou por sofrimento desnecessário e, pior de tudo, teve sua confiança em seu próprio julgamento sistematicamente minada. Estudos publicados no Journal of Medical Ethics mostram que ocultar informações médicas dos pacientes, especialmente mulheres idosas, está associado a um aumento de 34% na progressão da doença e a uma redução de 41% nas taxas de sucesso do tratamento. Porquê? Porque a intervenção precoce salva vidas e não se pode intervir em algo que não se conhece. O que torna esta prática particularmente insidiosa é a forma como é disfarçada por uma falsa gentileza. Os médicos que utilizam esta tática muitas vezes justificam-na alegando que estão a poupar-lhe preocupações ou stress. Mas uma investigação da American Geriatric Society prova o contrário.
Os pacientes que recebem informações completas e transparentes sobre o seu estado de saúde relatam taxas de satisfação 67% mais elevadas, melhor adesão ao tratamento e resultados significativamente melhores em comparação com aqueles que são mantidos na ignorância. Se o seu médico hesitar em partilhar os seus resultados ou agir como se estivesse a fazer-lhe um favor ao ocultar informações, eis exatamente o que deve dizer. Sim, quero saber tudo. É o meu corpo, a minha saúde e o meu direito de ter todas as informações necessárias para tomar decisões informadas. Não deixe que o infantilizem com a sua proteção equivocada. O conhecimento não é apenas poder na área da saúde, é sobrevivência. A segunda pergunta, que deve levantar um sinal de alerta imediato, é ainda mais sutil na sua discriminação. Quando um médico olha para si e pergunta: quer mesmo passar por tudo isso na sua idade? Ele não está a avaliar a sua saúde. Ele está a descartá-la com base num número, e essa forma de preconceito médico contra a idade está a destruir a qualidade de vida de milhões de mulheres idosas que merecem muito mais. Deixe-me descrever como essa pergunta pode ser devastadora. Margaret, uma avó de 72 anos que ainda fazia caminhadas todos os fins de semana e administrava o seu próprio negócio, desenvolveu uma artrite grave no joelho que estava roubando a sua independência, um passo de cada vez. Quando ela consultou um cirurgião ortopédico sobre uma cirurgia de substituição do joelho, em vez de discutir a sua excelente candidatura para o procedimento, ele suspirou e perguntou se ela realmente queria passar por tudo isso na sua idade. O tempo de recuperação, a fisioterapia, o compromisso, valeria mesmo a pena para alguém na casa dos 70? Essa única pergunta plantou uma semente de dúvida que quase roubou a Margaret uma década de vida ativa. Ela saiu daquela consulta questionando não apenas a cirurgia, mas o seu próprio valor, o seu direito de buscar alívio para a dor. Levou 3 meses e muito incentivo da família para que ela procurasse uma segunda opinião. O novo cirurgião ficou chocado com a recomendação anterior. Margaret era uma candidata ideal, com ossos fortes, boa saúde geral e excelente potencial de recuperação. Ela fez a cirurgia e hoje, 5 anos depois, completou 2 meias maratonas e viajou para 14 países. A investigação sobre este assunto é impressionante. Um estudo abrangente, publicado na revista Archives of Internal Medicine, descobriu que os pacientes com mais de 65 anos que recebem desencorajamento com base na idade para prosseguir com tratamentos padrão têm uma taxa 58% mais elevada de progressão da incapacidade e um aumento de 43% na mortalidade prematura em comparação com aqueles que recebem cuidados neutros em relação à idade. Não se trata apenas de sentimentos feridos. Trata-se de vidas encurtadas por preconceitos disfarçados de conselhos médicos. O que é particularmente cruel nesta questão é a forma como ela explora as ansiedades naturais sobre o envelhecimento. Todas as pessoas com mais de 60 anos têm momentos em que se questionam se estão a ser realistas em relação às suas capacidades. Quando um profissional médico, alguém a quem confia a sua vida, reforça essas dúvidas em vez de as abordar objetivamente, isso é uma traição da mais alta ordem. Estão a usar a sua vulnerabilidade contra si, a usar a sua idade como arma para justificar a sua própria preguiça ou desconforto com casos complexos. Da próxima vez que um médico sugerir que talvez não seja uma boa ideia prosseguir com o tratamento devido à sua idade, responda com confiança. A minha idade é apenas um fator no quadro geral da minha saúde. Quero ouvir todas as opções com base na minha condição real, não em suposições sobre o que alguém da minha idade deve ou não fazer. Lembre-se de que a idade cronológica e a idade biológica são 2 coisas muito diferentes e apenas uma delas deve importar na tomada de decisões médicas. A terceira pergunta
representa talvez a forma mais perigosa de manipulação psicológica médica enfrentada pelas mulheres idosas. Quando o seu médico inclina a cabeça com simpatia e pergunta: "Já pensou em deixar a natureza seguir o seu curso?", ele não está a oferecer sabedoria. Ele está a oferecer abandono disfarçado de filosofia. E isso está a matar mulheres que poderiam ter vivido vidas vibrantes e saudáveis por muitos anos. Esta pergunta é particularmente tóxica porque se disfarça de respeito pelos processos naturais, quando na verdade representa uma abdicação total da responsabilidade médica. Nunca esquecerei Eleanor, uma professora reformada de 82 anos que descobriu um cancro da mama em fase inicial durante uma mamografia de rotina. Ela era saudável. Ainda dava aulas particulares, cuidava do seu jardim e organizava jantares semanais para o seu clube do livro. O seu primeiro oncologista, após um exame superficial, sugeriu que, na sua idade, talvez deixar a natureza seguir o seu curso fosse a opção mais gentil. Eleanor quase aceitou essa sentença de morte disfarçada de conselho gentil. Mas, sabem, algo dentro dela se rebelou. Ela procurou uma segunda opinião, e essa decisão salvou a sua vida. O segundo oncologista ficou horrorizado com a recomendação anterior. O cancro de Eleanor era altamente tratável com uma simples mastectomia e radiação mínima. A taxa de sobrevivência de 5 anos para a sua situação específica era superior a 94%. Hoje, 7 anos depois, Eleanor está livre do cancro. Escreveu 2 livros infantis e recentemente comemorou o seu 90º aniversário rodeada pelos netos, que talvez nunca tivesse visto crescer. As estatísticas sobre isso são revoltantes. Uma pesquisa do Instituto Nacional do Cancro mostra que mulheres com mais de 70 anos têm 71% mais chances de receber tratamento passivo ou nenhum tratamento para doenças tratáveis em comparação com pacientes mais jovens com diagnósticos idênticos. Isso não se baseia em evidências médicas. Baseia-se em suposições preconceituosas de que vidas mais velhas importam menos, que os anos que restam não valem a pena lutar, que você deve aceitar graciosamente o declínio em vez de buscar ativamente a saúde. O que torna esta questão particularmente insidiosa é a forma como ela se aproveita do condicionamento cultural. As mulheres da sua geração foram frequentemente ensinadas a ser complacentes, a não fazer alarido, a aceitar o que lhes é dado. Quando um médico sugere deixar a natureza seguir o seu curso, está a explorar esses comportamentos enraizados, contando com a sua educação para se sobrepor ao seu instinto de sobrevivência. Está a apostar que não fará perguntas difíceis nem exigirá o tratamento que merece. Eis o que precisa de saber. Deixar a natureza seguir o seu curso é uma escolha válida, mas apenas quando é realmente a sua escolha, feita com pleno conhecimento de todas as alternativas. Se um médico sugerir esse caminho, pergunte imediatamente: o que recomendaria se eu tivesse 20 anos menos? Quais são todas as minhas opções de tratamento? Quais são as taxas de sucesso para alguém com o meu perfil de saúde específico, não apenas a minha idade? Obrigue-o a dar-lhe medicamentos, não filosofia. A quarta pergunta pode parecer rotineira, mas na verdade é uma avaliação dissimulada que pode ter consequências devastadoras para a sua independência. Quando um médico perguntar: quem toma as decisões médicas por si? Preste muita atenção ao tom, ao momento em que a pergunta é feita e ao que acontece a seguir. Esta pergunta pode ser o primeiro passo de um processo que tira a sua autonomia mais rapidamente do que qualquer doença jamais poderia. Aprendi o quão perigosa esta pergunta pode ser através de Patrícia, uma senhora perspicaz de 76 anos que geria os seus próprios investimentos. Viajava sozinha pelo mundo e fazia parte de 3 conselhos de administração de organizações sem fins lucrativos. Ela foi a um novo médico para um controle de rotina da pressão arterial, acompanhada pela filha
apenas porque estava difícil estacionar naquele dia. Quando Patrícia fez uma breve pausa para se lembrar da dosagem exata de um dos seus 5 medicamentos, o médico imediatamente se virou para a filha e perguntou quem normalmente ajudava a tomar as decisões médicas. Naquele momento, Patrícia tornou-se invisível nos seus próprios cuidados de saúde. O resto da consulta decorreu como se ela não estivesse lá, com o médico a dirigir todas as perguntas à filha, a falar sobre Patrícia na terceira pessoa e a tomar notas sobre possíveis problemas cognitivos que a acompanhariam no sistema médico durante anos. Patrícia disse-me mais tarde que se sentiu como se tivesse sido apagada, como se as suas 7 décadas de experiência de vida de repente não significassem nada porque hesitou durante 3 segundos. A investigação sobre este assunto é profundamente preocupante. Um estudo publicado na revista Journals of Gerontology descobriu que, uma vez que um profissional de saúde documenta qualquer preocupação sobre a capacidade de tomada de decisão, mesmo que informalmente, os pacientes têm 89% mais probabilidades de ver a sua autonomia restringida em consultas médicas futuras, independentemente do seu estado cognitivo real. Essas notas criam um efeito cascata, em que cada profissional de saúde subsequente vê a preocupação anterior e acrescenta a sua própria camada de dúvida, construindo uma narrativa médica que pode eventualmente ser usada para justificar tudo, desde tratamento involuntário até processos de tutela. O que é particularmente assustador é o quão subjetivas essas avaliações podem ser. A mesma pausa que pode ser atribuída a uma consideração cuidadosa em uma pessoa de 50 anos torna-se evidência de declínio em uma pessoa de 75 anos. O mesmo desejo de incluir a família nas discussões, que seria visto como colaborativo em pacientes mais jovens, torna-se prova de dependência nos mais velhos. E as mulheres, especialmente aquelas que são educadas ou de fala mansa, são desproporcionalmente mais propensas a serem rotuladas como necessitando de assistência. Se um médico perguntar quem toma as suas decisões médicas, seja muito claro. Eu tomo todas as minhas decisões médicas. Valorizo a opinião da minha família, mas as decisões finais são minhas. Há alguma razão específica para perguntar? Depois, observe com atenção. Se continuarem a dirigir-se a outras pessoas em vez de a si, se simplificarem a linguagem como se fosse uma criança, se começarem a tomar notas enquanto evitam o contacto visual, está a testemunhar discriminação em tempo real e é hora de procurar um novo médico. A quinta e última pergunta é talvez a que parece mais inofensiva, mas potencialmente a mais perigosa para a sua independência. Quando um médico pergunta casualmente: ainda conduz? Durante uma consulta que não tem nada a ver com visão, reflexos ou mobilidade, precisa de compreender que não se trata de conversa fiada. Muitas vezes é uma tentativa de sondagem que pode acabar com a perda de uma das suas liberdades mais fundamentais. Essa pergunta tornou-se pessoal para mim quando testemunhei o que aconteceu com Ruth. Uma mulher de 80 anos, que era mais saudável do que muitas pessoas de 60 anos que eu conhecia. Ela fazia exercício diariamente. Tinha uma visão perfeita com óculos e nunca tinha sofrido um acidente em 50 anos de condução. Durante uma consulta de rotina para alergias sazonais, o seu novo médico perguntou casualmente se ela ainda conduzia. Quando Ruth respondeu que sim, o médico pareceu surpreendido e fez uma anotação. 2 semanas depois, Ruth recebeu uma carta do DMV, o Departamento de Veículos Motorizados, exigindo que ela se submetesse a testes especiais para manter a sua carta de condução, motivados por uma preocupação médica apresentada por aquele médico. Ruth passou em todos os testes com distinção, mas o mal já estava feito. O stress da avaliação, a implicação de que ela estava de alguma forma incapacitada, o medo de que a sua independência pudesse ser tirada a qualquer momento, tudo isso teve um impacto negativo. Ela começou a questionar-se, limitando a sua condução às horas do dia, não porque precisasse, mas porque a fizeram sentir insegura.
Em um ano, ela desistiu completamente de conduzir, não devido a qualquer declínio real, mas devido à dúvida que uma pergunta inadequada plantou. As estatísticas aqui são alarmantes. De acordo com uma pesquisa do Insurance Institute for Highway Safety, os condutores com mais de 70 anos que mantêm a carta de condução têm, na verdade, taxas de acidentes por quilómetro percorrido mais baixas do que qualquer outra faixa etária, exceto a meia-idade. No entanto, eles têm 300% mais probabilidades de ter as suas capacidades de condução questionadas por profissionais de saúde com base apenas na idade, e não em qualquer medida objetiva de capacidade. E uma vez que essa pergunta está no seu registro médico, torna-se parte de uma narrativa que pode ser usada contra si por seguradoras, familiares ou sistemas jurídicos. O que torna esta pergunta particularmente insidiosa é o seu efeito em cascata. Perder a carta de condução não significa apenas perder o meio de transporte. Para muitos idosos, significa perder o acesso a cuidados de saúde, conexões sociais, compras de supermercado e todas as outras atividades que mantêm a saúde e o bem-estar. Estudos mostram que os idosos que param de conduzir experimentam um aumento de 51% nas taxas de depressão e uma aceleração de 68% no declínio geral da saúde. Aquela pergunta inocente sobre condução pode ser literalmente o começo do fim. Quando um médico perguntar sobre a sua situação em relação à condução num contexto que não o justifique, responda estrategicamente: sim, conduzo com segurança. Há alguma preocupação médica específica relacionada com a consulta de hoje que o leva a perguntar? Isto obriga à transparência e impede que façam suposições com base apenas na idade. Registre quando e por que razão a pergunta foi feita e, se sentir algum preconceito, considere adicionar uma nota ao seu registro médico a confirmar o seu historial de condução segura. Agora que conhece estas 5 perguntas, está munido de algo poderoso: consciência. Compreende que nem todos os médicos têm os seus melhores interesses no coração, que a discriminação por idade nos cuidados de saúde é real e perigosa e que tem todo o direito de exigir melhor. Mas saber não é suficiente. Precisa de agir com base neste conhecimento para se tornar o seu mais feroz defensor num sistema que muitas vezes vê a sua idade antes de ver a sua humanidade. Lembre-se de que, cada vez que aceita estas perguntas discriminatórias sem reagir, não está apenas a prejudicar-se a si própria. Está a reforçar um sistema que continuará a prejudicar inúmeras mulheres que virão depois de si. Mas cada vez que se levanta, pede esclarecimentos, exige respeito e se recusa a ser ignorada, está a criar uma mudança que se espalha por todo o sistema de saúde. A tua idade não é um diagnóstico. Os teus cabelos grisalhos não são uma doença. As tuas décadas de experiência a navegar neste mundo tornam-te mais qualificada para tomar decisões sobre o teu corpo, não menos. Conquistaste o direito a cuidados de saúde que te veem como uma pessoa completa, não como um conjunto de estereótipos. Mereces médicos que lutem pela tua qualidade de vida com a mesma garra com que lutariam por alguém com metade da tua idade. A classe médica quer que sejas grata, obediente e calada. Eles contam que aceitarás qualquer migalha de atendimento que estiverem dispostos a oferecer. Mas tu és de uma geração de mulheres que mudaram o mundo, que lutaram por direitos que pareciam impossíveis, que se recusaram a aceitar menos do que mereciam. Essa lutadora ainda está em ti, e a tua saúde vale a pena lutar. Portanto, da próxima vez que estiver no consultório médico e ouvir uma destas 5 perguntas, lembre-se deste momento. Lembre-se de que tem opções. Lembre-se de que merece melhor. E, o mais importante, lembre-se de que a sua vida, a sua saúde e a sua independência valem a pena ser defendidas contra qualquer pessoa que tente tirar-lhe isso, especialmente alguém de bata branca. Partilhe este vídeo com todas as mulheres com mais de 60 anos que conhece. Comente abaixo com as suas próprias experiências de discriminação médica. Já ouviste estas perguntas? Como respondeste?
O que farias de diferente agora? A tua história pode ser o alerta que outra mulher precisa para se defender. Inscreve-te no nosso canal para saberes mais verdades contundentes sobre a saúde dos idosos que o teu médico não te conta. Juntos, não estamos apenas a envelhecer. Estamos a ficar mais fortes, mais sábios e absolutamente imparáveis.